Uma ótima manhã de sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos os amados do Pai Celestial. Hoje, uma manhã ensolarada que o Senhor tem nos dado, uma manhã bem melhor do que a de ontem, que ontem estava um vento que ninguém suportava, não é? Para nós donas de casa, eita, época difícil, não é? Muita poeira. Toda hora que procura sujeira tem para limpar. Oh, Jesus! Mas o Senhor é bom e vai nos dando vitória e forças para a gente trabalhar. Ano de 2020, um ano difícil de romper, mas saiba que o Senhor está conosco nesta tempestade. O Senhor está conosco dentro dessa fornalha. O Senhor está conosco dentro dessa cova. Amém? E nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se for nosso tempo de irmos embora, amados, nesse 2020, vamos embora, vamos para casa. Estamos no caminho, mas no caminho o Senhor também tem vitórias para nós, pois em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Hoje nós vamos estar postando o restante do capítulo 6, como eu disse ontem, são 71 versículos, mas não foi possível a gente estar postando. Aliás, nós postamos a segunda parte, mas não ficou boa, por isso que deixamos para postar novamente, agora de manhã. A garganta estava meio complicado, parando toda hora, mas hoje, em nome de Jesus, a aguinha já está aqui preparada e nós vamos terminar em nome de Jesus. Todo o poder do mal está repreendido no nome de Jesus. Vocês pensam que é fácil? Não. Tem dia que a gravação não quer dar certo de jeito nenhum. Mas como nós somos mais do que vencedores em Cristo, nós vamos lutando e vamos vencendo. E eu já vou tomar um pouquinho de água aqui, para a garganta ir até o final, em nome de Jesus. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha que povo incrédulo, amados. Eles não estavam atrás de Jesus para mais multiplicação de pães. Eles não haviam comido lá dos pães, que nós já lemos lá no capítulo anterior, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui, ó, a primeira multiplicação dos pães. E comeram e saciaram, ainda sobraram 12 cestos de pães. Olha só, que incredulidade. Aqui no versículo, ainda do capítulo 6, tá vendo como que ele é grande, né? É comprido, é extenso. Então, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A gente tem hora que complica sobre as multiplicações, porque lá na segunda já é um outro número de pães e peixes. Enfim, você está lá no meio de uma multidão, sedento de água,
né? E faminto por pão. Jesus pega esses pães e multiplica, não é? E aí eles ainda querem mais sinal. Ou seja, está vendo tudo, participou do milagre, quer mais pão. Ou seja, multiplica mais para nós, que aí a gente vai crer. Porque não é possível, não é? E não é isso que acontece muitas vezes com a nossa vida. Jesus está fazendo milagres, está fazendo maravilhas, porque a nossa vida é um milagre. Só da gente levantar todos os dias, respirando, se locomovendo, se movendo dentro de casa, só precisa mais milagre que isso? Não, mas a gente quer ver mais e mais milagres. E Jesus tem milagres para nós, sim. Se tão somente nós cremos e não endurecermos o nosso coração. Amém? Ele continua dizendo, os incrédulos aqui, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, ou seja, a pessoa de Jesus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, aquele pão que o Senhor multiplicou, matou a nossa sede, matou a nossa fome, lá o peixe também matou a nossa fome. Porém, nós queremos um pão que a gente não sinta fome mais. Estava interpretando tudo para o lado material, infelizmente, do lado do físico, não é? E aí Jesus disse assim, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está falando do espiritual, essa fome e sede existencial que há no coração do homem. Jesus não está falando de pão, de farinha de trigo, de cevada, como eram esses pães. Jesus está falando do pão que sacia a fome. E ele continua dizendo, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é fome e sede de Deus. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, tudo, não é todo não, tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu acho que isso aqui é um erro de digitação. É todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amado, se o carro de som passar, porque ele passou faz uma meia hora, aí eu dou uma paradinha, tá bom? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, por que ter medo da morte, amados? Jesus está, aqui já me parece a terceira vez. Nesse texto, já faz um tempinho que eu li, mas me parece que são de 5 a 6 vezes que ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh, glória a Deus! Vamos apenas dormir com o Pai. Se esse ano de 2020 a gente estiver dentro do cronograma de Deus para ir para casa, nós vamos para casa, mas vamos dormir com o Senhor.
Não sei se vou terminar essa leitura bíblica com vocês, mas a intenção do nosso coração é essa. Se o Senhor nos recolher nesse 2020, amém! Estamos na estrada e às vezes o final da estrada para nós é antes de terminarmos o 2020. Mas o importante é que temos a promessa. E quando Jesus fala, repete e repete de novo e torna a repetir, porque ele está dizendo, não tenha medo da morte, eu vou te ressuscitar no último dia. Oh, glórias a Deus! Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai, ou seja, a não ser Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, mais uma vez. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Vamos parar aqui para a gente só meditar um pouquinho aqui o que significa comer da carne e beber do sangue. É o símbolo da nova aliança, que deixou Jesus, contemplou ali aqueles discípulos com a primeira Santa Ceia. Quando ali foi celebrado, nós já lemos nos outros evangelhos, e aqui também vamos ler, que termina a celebração da Páscoa. E ali inicia a celebração da Santa Ceia do Senhor. Cada vez que participamos da Santa Ceia do Senhor, como símbolo de comer o pão e tomar o sangue do Senhor através do pão, e do vinho, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Então, nós estamos alimentando do pão e do vinho como sendo a carne e o sangue de Jesus, não é? Então, isso aqui para nós, amados, não é qualquer coisa. Quando celebramos a Santa Ceia do Senhor, estamos, pela fé, tomando o sangue do Senhor, o sangue da nova aliança, e também comendo da carne do Senhor que foi partida, moída por nós. Só que os judeus não entenderam, mas a igreja de Jesus entende. A igreja de Jesus entende o que significa a Santa Ceia. E quantos ali que estão ali no meio da igreja, mas não fazem parte da igreja, infelizmente, não valorizam a Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas eu, você, nós, igreja de Jesus, amada, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se tem Santa Ceia de manhã, vamos tomar a Santa Ceia na parte da manhã. Tem à noite? Vamos tomar de noite também. Por quê? Porque cada vez nos fortalecemos no Senhor através da Santa Ceia do Senhor Jesus. Como é glorioso participarmos da Santa Ceia. Então vamos terminar a segunda
parte dessa leitura amanhã, em nome de Jesus. Aí nós vamos do 60 até o 71, porque aqui o Senhor nos conduziu a comentarmos e graças ao Pai nada nos atrapalhou. E amanhã vamos do 60 ao 71, quando os discípulos, muitos, diz aqui, Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Que Deus te abençoe. Na parte da tarde vamos estar postando Deuteronômio capítulo 11. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, continue no teu coração e amados, não só hoje, mas para sempre. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Amém?